Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez com outro vídeo da Democracia Direta Já. Agora nós vamos tratar da questão do aquecimento global. Olha aí pessoal, nosso holocausto já foi ordenado. É muito grave, vocês vão ver o escândalo da Shell. Um absurdo que foi escondido aqui no Brasil e não saiu em televisão, jornal, revista, e demonstrando o quanto esse pessoal pega pesado para esconder as coisas do povo. A gente pegou aqui uma matéria do jornal The Guardian, num verdadeiro absurdo. Para vocês terem uma ideia, vamos falar aqui resumidamente o que aconteceu. A Shell queria investir bilhões e bilhões de dólares em exploração de petróleo no Polo Norte. Então os acionistas simplesmente chegaram e falaram: não, nós não vamos permitir. Por quê? Chega o inverno, congela a água, formam-se icebergs, eles se chocam contra a plataforma, com a corrente marítima, e isso causa um prejuízo imenso, sem contar que impossibilita o acesso de navios e todos esses inconvenientes. Por isso que nunca foi explorado petróleo. O que aconteceu? A diretoria da Shell chegou com um relatório com uma tarja de secreto. Eles encomendaram um estudo sobre o clima. Vocês não têm noção. O estudo da Shell diz que vai aumentar 4 graus a temperatura no curto prazo, já nas próximas décadas. E por volta do fim do século vai estar 6 graus a mais a temperatura do planeta. E o que é pior, isso aí não é uma forma homogênea no planeta inteiro. Regiões que nem o interior do Brasil e da África vai subir mais de 10 graus a temperatura, pode fazer 60 graus no verão. Vocês têm ideia do que é isso? Quem que não lembra aquele professor da USP que foi no Jô Soares dizer que criticar e até debochar os cientistas que estavam sendo alarmistas sobre a questão climática? Olha, aqui a gente tem uma ideia de como as coisas são feitas no Brasil e da responsabilidade que tem essas emissoras de TV. Vocês sabiam que aquele professor que foi o professor da USP do Jô Soares, ele não tinha autoridade nenhuma para falar sobre o clima? Ele nem cientista é apenas um professor universitário. Não tem credencial para falar o que ele falou. Ele não tem um único trabalho publicado em periódico científico sobre o assunto que ele foi tratar. Por aí vocês veem a falta de responsabilidade dessa emissora, que isso depois escondeu da gente esse escândalo da Shell que a gente está mostrando. Agora, o interessante é o seguinte, olha lá, ó, pessoal protestando nos Estados Unidos contra a plataforma de petróleo da Shell que vai lá para o Polo Norte. E olha só que interessante, ó, o James Lovelock, esse cientista que foi debochado na Rede Globo. Vocês sabem quem que é ele? Ele já foi cientista da NASA, desenvolveu equipamentos para estudar a atmosfera de outros planetas, e foi ele quem desenvolveu um equipamento e descobriu por que havia o rombo na camada de ozônio da Terra. Quem não se lembra do gás da geladeira, o CFC, que foi substituído? Vocês sabiam que a camada de ozônio da Terra está se recompondo? Graças a esse camarada aí. Vocês sabem o que ele disse sobre o clima?
é interessante notar o seguinte: o estudo do James Lovelock, que é um dos mais brilhantes cientistas da atualidade, ele bateu com esse recente estudo da Agência Internacional de Energia, encomendado pela Shell. Só que o Lovelock, ele fez algumas previsões, e é interessante a gente falar sobre elas. Primeiramente, o James Lovelock, ele explica o seguinte: é uma coisa muito grave. Os cientistas do IPCC, eles trabalham mais ou menos da seguinte maneira: eles analisam quanto de CO2 tinha na atmosfera em determinado ano, depois quanto que aumentou a concentração de CO2 e quanto aumentou a concentração quanto aumentou a temperatura da Terra, temperatura média, medida em tudo que é canto do planeta. Então eles fazem uma previsão, né? Se aumentar tanto, eles têm mais ou menos a temperatura que vai ser obtida através daquela quantidade de CO2. Dessa forma, os cientistas do IPCC, eles fazem uma previsão de acordo com a industrialização, com a observação que vem fazendo no planeta inteiro. Então eles têm uma estimativa de quanto vai ter de concentração de CO2 na atmosfera no ano 2040, 2050, 2060. Eles têm essa previsão que faz de uma maneira bastante aproximada da realidade. É claro que não é algo exato, mas enfim, eles têm essa estimativa. E em cima dessa estimativa, eles vão dizendo quanto que vai aumentar a temperatura. Só que isso, gente, isso é um absurdo. É um absurdo. Vocês têm que ver, olha, por gosto, a questão é muito séria. Vocês peguem, entre aqui, ó, olha ali, ó, democracia direta brasileira.blogspot.com. Aí vocês vão lá, ó, o futuro que a corrupção política dará. Vocês vão entender o absurdo agora disso aí que a gente acabou de falar. O James Lovelock tem uma entrevista dele, nesse estudo tem uma entrevista dele para a revista Veja, tem uma entrevista dele dada no exterior e tem vídeos dele. Vale a pena conferir. Ele explica o seguinte: o pessoal do IPCC, eles estão fazendo tudo errado. Gente, tudo errado. Por quê? Porque se a temperatura da Terra aumentar 2 graus por causa da concentração de CO2, que já está acontecendo isso, o que o James Lovelock preveu? Vai começar a derreter o permafrost, é a camada permanentemente congelada ali na região da Sibéria. Naquela região tem gases enterrados na Terra. Para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, existe o dobro da concentração de CO2. A gente tem a concentração de CO2 na atmosfera do planeta. São bilhões de toneladas. No permafrost tem CO2 enterrado equivalente ao dobro do que já tem na atmosfera. Então, o James Lovelock falou, quando derreter o gelo do permafrost, por causa desse aquecimento de 2 graus, ele vai liberar o metano e a temperatura vai subir de uma hora para outra, vai aumentar. E é por isso que ele chega à conclusão que nas próximas décadas, a curto prazo,
Não existe uma data certa, que nem o pessoal está debochando dele. Isso aí pode ser daqui 5 anos, pode ser daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. Quando se fala em termos geológicos, o pessoal trata ao longo de milhões de anos. Você precisar quando que vai ter essa inversão de temperatura é muito difícil, mas com certeza agora a gente está vendo que bateu os 2 relatórios e super fundamentado, porque se liberar esses gases do permafrost, a temperatura vai ter um acréscimo abrupto na concentração de CO2. E tem outro detalhe: se a temperatura da Terra aumentar acima de 3 graus, as florestas equatoriais não aguentam e viram cerrado. Isso se não desertificar que nem no deserto do Saara. Então vocês imaginem a Amazônia, a floresta equatorial da África, a floresta equatorial do sul da Ásia, secando e virando cerrado. Imagine as fogueiras que isso vai criar no planeta. E todo esse CO2 sendo expelido para a atmosfera e criando mais região árida para acumular calor. Por isso, por causa desses efeitos do ressecamento da floresta, eles preveem que até o fim do século vai estar fazendo 6 graus a mais na temperatura do planeta. Porém, 4 graus vai ser rápido, em decorrência da liberação do metano no Ártico. E tem um problema maior ainda. A região entre os trópicos, que pega aqui de São Paulo até o sul de Miami, lá nos Estados Unidos, vai fazer 60 graus no verão. Vocês têm noção do que é isso? Esses dias atrás, procure aí no nosso endereço na internet. Esses dias atrás fez uma frente de calor, uma onda de calor na Índia de 48 graus, morreu mais de 1000 pessoas. Vocês imaginem o que é um calor de 60 graus, isso no fim do século, mas agora em questão de pouco tempo nós já vamos estar enfrentando calores superiores a 50 graus. Esse é o futuro que nos espera se a gente não tomar alguma providência. A gente vai analisar aqui o que pode ser feito. Por aqui vocês vão ter ideia do que a gente está falando. Essa cratera, elas têm quase 1 quilômetro de diâmetro e mais de 100 metros de profundidade. Esses pontinhos aqui, são árvores. São imensos. Isso é o permafrost na Sibéria que está derretendo. Isso ali é uma erupção de metano. Teve uma concentração de metano muito grande ali, de repente foi tudo para a atmosfera. Olha o estrago que faz. Vocês imaginam a quantidade de metano que está indo para a atmosfera. Agora, mesmo lugar que não ocorreu essa erupção, aqui por exemplo, aqui também está liberando metano, ali está liberando metano, aqui no verdinho ali em cima também está liberando metano, só que em menos quantidade. Se você for num lago que era permanentemente congelado na Sibéria e hoje o gelo derreteu e você vê a água, forma bolhas de metano no próprio mar, que está bem no Polo Norte, ali na região da Sibéria. Onde o gelo derrete, você vê as bolhas de metano. Agora, qual que é o resultado disso? Vocês imaginem, o planeta ele é resfriado, 70% do planeta é formado por água, são os oceanos. O gelo que derrete do polo, dos 2 polos, aceleradamente, eles vão para o oceano, refrigera a água do mar. Aí vem o vento e traz essa brisa fresca para o continente. Isso aí está camuflando o aquecimento global. O frio que a gente vê aí, às vezes até fora de época,
por incrível que pareça, é efeito do aquecimento global que está refrigerando as águas do oceano. Se vocês forem na praia, mesmo no verão, você põe a mão na água, parece que saiu da geladeira. Aquilo é iceberg derretido. Agora vocês parem para pensar. E quando o gelo não for suficiente, já tiver diminuído a ponto de não ser suficiente para refrigerar essa água, vocês parem para pensar o que vai acontecer com o planeta quando a água do mar tiver mais ou menos na temperatura do continente ou até mais quente. Vocês sabem como é que forma o vento. O ar quente do continente sobe, que nem num efeito do balão de São João, porque uma quantidade de ar no mesmo espaço de volume, ela se torna mais leve, aí sobe, e o que vem preencher o lugar do vento, do ar que subiu? A brisa fresca do oceano. Isso aí forma os ventos na Terra. Imagine quando não tiver esse processo, a onda de calor que a gente vai enfrentar. É isso que está esperando a gente. E nós vamos tratar aqui, vocês vão ver os responsáveis por isso e o que pode ser feito. Olha, isso aqui não é brincadeira. Por gosto, vocês vão aqui, nesse link que eu mostrei anteriormente, é um estudo e ele traz outros links. Por favor, entre nas letrinhas azul aqui, clique nelas e estudem. Tem esse aqui, acervo-da-dd.blogspot.com/2018/IPCC-E-política. Gente, um cientista brasileiro está denunciando, ele está denunciando que o poder econômico está comprando, financiando as pesquisas do IPCC e manipulando os relatórios. Não é só a Shell. Vocês reparem que a Shell sabia o que está se passando no mundo. Ela sabia a gravidade do aquecimento global. E em vez de colocar a boca no trombone, o que ela fez? Escondeu. Se não fosse alguns acionistas da Shell vazar esse relatório para o jornal The Guardian, a gente nem estaria sabendo desses fatos. Agora o cientista brasileiro está denunciando que o poder econômico está atuando diretamente em cima do IPCC. Isso é um absurdo, gente. Para vocês terem uma ideia, o James Lovelock, ele previu que diante dessa catástrofe, as ondas de calor, a dificuldade de entrar frente fria e chuva no continente, a desertificação e a incapacidade de plantar, nós não vamos conseguir plantar nem criar nada. Não é brincadeira. A hora que começar a fazer 50, 52, 55 graus, torra tudo. Você sabe a consequência disso? 5 bilhões de pessoas podem morrer de fome. E essa gente aí inclui Shell, os caras que estão manipulando o IPCC, escondendo os relatórios da população. Eles decidiram, já tomaram a decisão de não fazer nada contra o aquecimento global. É brincadeira, gente. Isso aí é revoltante. Olha o que nos espera aqui, Num cenário desses, onde 5 bilhões de pessoas podem morrer de fome, vamos imaginar fazendo 50, 55 graus de calor no verão em pouco tempo, questão de décadas, 20, 30 anos, talvez até menos. Todo mundo vai ter que fugir para os polos da Terra, que são reduzidíssimos. O Polo Norte quase não existe. O Polo Sul aqui é muito pequeno.
todo acidentado. Vocês têm noção do que vai ser isso? Vocês imaginem se sobrar apenas 1,5 bilhão de pessoas no planeta que sobrevivam a isso e que vão se esconder nos polos da Terra, se refugiar nos polos da Terra. Esse 1,5 bilhão, tranquilamente, 750 milhões vão ser de militares, que é quem vai dar segurança e organizar a coisa toda lá, do deslocamento de pessoas, abrigo e tudo mais. Os outros, vamos dizer, 350 milhões de pessoas vão ser aí cientistas e técnicos altamente capacitados. Esses aí vão fazer o serviço braçal na nova sociedade que vai surgir aqui no planeta. Aí vai sobrar aí uns 350 milhões de pessoas. Vocês acham que vão ser quem? Vão ser as pessoas mais ricas do mundo. Só que 350 milhões de pessoas não envolve nem os milionários da Europa, que dirá dos Estados Unidos, da China, da Rússia, do Japão, da Austrália, da Coreia do Sul. Aí eu pergunto, como é que vai ficar os brasileiros? Aí a gente vai sentir na pele a estupidez de boicotar sistema de ensino, de cortar a verba de pesquisa científica, porque nessa hora a única moeda que vale é conhecimento, tecnologia, know-how e poderio militar, coisas que o brasileiro não sabe o que é. Vocês estão entendendo? E quando o milionário brasileiro colocar lá 100, 200, 500, 1 bilhão de real no bolso e bater lá no condomínio de luxo nos polos, onde vai ser dado segurança pela Marinha, pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, da Rússia, da China, vocês acham que vão ser recebidos? Eles vão falar, olha, imundícia que nem vocês, nós não queremos por aqui, porque foi vocês que provocaram isso no mundo. Nós não queremos mau exemplo aqui dentro. De corrupção, a gente quer distância. Vocês estão entendendo a realidade? E essa é a realidade dos milionários brasileiros. Eles vão descobrir que carrão, propriedades, dinheiro no banco, isso aí não passa de papel, não tem valor nenhum. A única coisa que tem valor é o conhecimento, a tecnologia e o poderio militar. Isso vai ser uma dura lição para os brasileiros. Aí vocês podem pensar, mas como que é possível alguém tramar isso conscientemente, premeditadamente e determinar o avanço do aquecimento global e a destruição da faixa entre os trópicos no mundo inteiro, onde vive a maior parte da população? Como que é possível um negócio desse? Gente, por favor, a humanidade, ela é mais civilizada hoje, não é porque os donos do mundo melhoraram. Eles continuam a mesma coisa lá do passado. Vocês não tenham dúvida disso. Se a sociedade é mais civilizada, é porque o povo evoluiu. Nós, cidadãos, evoluímos, começamos a participar mais da política, conquistamos novos direitos, entendeu? E somos mais exigentes, mas eles não mudaram nada. O mundo continua sendo governado por essa gente, a mesma galerinha que jogou 2 bombas atômicas sobre população civil no Japão. O mesmo pessoal que matou 5 milhões de judeus durante a Segunda Guerra. As mesmas pessoas
que mataram de fome 5 milhões de ucranianos para exportar as colheitas da Ucrânia e colocar o dinheiro no bolso. Vocês estão entendendo? Quem não, olha, por favor, é importante se convencer da maldade das pessoas. Existe um fato interessante durante a Segunda Guerra, e a gente recomenda para você, se tiver dificuldade de compreender essa maldade, assista o filme O Coração Corajoso, de Irena Sendler. Vale a pena alocar, vai numa locadora, aluga o filme e vê na sua casa. Você vai perceber o seguinte: durante a Segunda Guerra, as pessoas de bem, elas não conseguem admitir tamanha maldade. E realmente é muito difícil para uma pessoa de bem, uma pessoa de boa índole, entender o que se passa na cabeça de um psicopata. Mas aquelas pessoas que se convenceram de que realmente os nazistas eram extremamente ruins, eles entregavam os filhos para Irena Sendler e ela salvava a vida deles. E quem não se convencia disso, acabou morrendo junto com os filhos. Uma tragédia da humanidade que, olha, se você tem dificuldade de entender o que eles podem estar fazendo nesse momento com a gente, por favor, veja o filme, porque a nossa situação é mais grave ainda. Que nem a gente falou, os efeitos do clima é mascarado, principalmente pelo resfriamento do oceano. O aquecimento é muito mais grave do que a gente pode imaginar. A água do oceano, ela está sendo refrigerada e vai mascarando seus efeitos, mas isso aí não é para sempre. A hora que acabar o iceberg, a coisa vai ficar preta. Então, além de tudo isso, como sociedade, a gente só pode tomar uma posição, só pode tomar providências, tomar uma atitude e lutar contra isso se todas as pessoas, ou pelo menos a maioria da população, estiver convencida, conscientizada e começar a se mobilizar para isso. O que acontece no mundo é que a gente está sendo governado por verdadeiros cavalos de carroça. Essa é a realidade nossa no momento. Gente, é um absurdo. Nós estamos falando aí de pessoas que, vocês imaginem os donos do mundo, aqueles camaradas que pagam a campanha dos políticos, que mandam nos políticos. Olha aí, são que nem cavalos de carroça. Olha a viseira ali no cavalo, ele só olha numa direção, e essa gente só enxerga numa direção, o lucro. Quanto que vai lucrar amanhã? Quanto que vai lucrar depois de amanhã? Quanto que vai lucrar semana que vem? Estourando o mês que vem. É isso que eles enxergam, eles só enxergam dinheiro na frente. Nós não temos nada contra o mercado. Nada contra o mercado. O mercado é uma ciência, foi criado, né? Foi construído pela ciência econômica, e a gente tem que admitir que hoje um cidadão de classe média leva um padrão de vida melhor do que os reis de antigamente. Só que o mercado, ele não pode determinar as coisas da política, e é o que está acontecendo através da corrupção, e não só no Brasil, no mundo inteiro. Vocês viram o que está acontecendo no IPCC? Está sendo dominado pelo poder econômico. Mas quem que são esses cavalos de carroça que só enxergam o dinheiro na frente? Que consideram o dinheiro mais valioso que a honra, que a moral, que o caráter e até que a vida das pessoas? Isso é um bando de velho, caduco, caindo aos pedaços, amargurado, gente que detesta a sociedade, odeia os seus vizinhos, odeia os seus parentes, sua família, odeia até a si mesmo. É essa gente que manda nos políticos.
Esses caras é que determinaram a destruição do mundo subdesenvolvido. Por quê? A gente começou a incomodar eles. Eles sabem, eles já, muito antes da gente, eles já têm consciência sobre o aquecimento global. E eles tentaram dar uma freada no consumo do mundo desenvolvido, na Europa e nos Estados Unidos. Criaram lá a terceirização do trabalho, enfim, foram apertando o cinto. Só que a situação começou a sair fora do controle. Veio a crise de 2008, veio maus exemplos como na Grécia, como na Espanha, que o povo começou a querer participar mais da política. Então eles ficaram com medo e falaram: opa, podemos perder o poder. Então, para tudo. Vamos manter as coisas como eram antes e que se dane o mundo subdesenvolvido. A gente está aqui nos Estados Unidos, deu o aquecimento global, a gente sobe para o Canadá. O espaço não é muito grande, mas a gente vai se acomodando ali. O importante é a gente se manter no poder. Na Europa a gente sobe lá pro lado lá da Suécia, lá da Dinamarca, pro próprio Polo Norte, vai para a Groenlândia. Os russos têm onde se refugiar na Sibéria, entendeu? Para essa gente é melhor do que perder o poder que eles detêm controlando os políticos, por incrível que pareça. É um absurdo, é um verdadeiro absurdo. Porque na Europa e nos Estados Unidos, no mundo desenvolvido em geral, o consumo beira ao desperdício e é garantido com a corrupção dos países subdesenvolvidos como o Brasil. O que eles fazem? Eles entram aqui, compram os políticos literalmente através da corrupção e promovem o arrocho salarial. A gente, o povo brasileiro, não só brasileiro, mas africano, sul-americano, o mundo pobre inteiro, o povo produz sem ter renda para consumir nem aquilo que ele mesmo produziu. É uma coisa de louco. E isso vai abastecendo o mundo desenvolvido e criando, sustentando aquele luxo deles, aquele desperdício, que é um desperdício imenso. E vocês vejam o seguinte: se o mundo desenvolvido apenas acabasse com o próprio desperdício, eles ainda ficariam com um padrão de vida muito mais elevado que o nosso. Arrocho salarial é contra é mesmo que andar na contramão. Por quê? Porque o nosso cidadão ele vai precisar de uma renda mais elevada. É o contrário, gente. Não podemos ter política de arrocho salarial. Por quê? Porque o consumidor brasileiro, o consumidor africano, o consumidor sul-americano, ele precisa de renda para consumir produtos com mais tecnologia e que não poluam. Essa é a realidade. Então eles estão indo na contramão, eles estão voltando, vocês entenderam? Eles fizeram um grande ataque especulativo nas economias do Brasil e da Argentina, colocaram nesses países governos neoliberais associados com o neoliberalismo lá de cima, e a resultante disso vai ser o quê? Um país voltado para a exportação, para garantir o lucro do mundo desenvolvido, agradar o povo deles e manter esses cavalos de carroça aí no poder. Trocando em miúdo, é mais ou menos isso que está acontecendo no mundo hoje. E o dinheiro, vocês sabem que entra na política e compra todo mundo, não interessa quem seja. Então é uma situação que a gente tem que estar atento e estudar para ver o que é possível fazer. Vocês observem que coisa mais revoltante existe no Brasil. Esse país aqui,
sustenta o luxo do mundo desenvolvido há muito tempo. Acho que todo mundo sabe disso. Agora, a Argentina já é um país mais avançado, tanto que eles atingiram o padrão de vida dos europeus. Então tem uma questão muito interessante nisso aí. Os argentinos, que têm hoje um governo neoliberal que nem o do Brasil, mesmo assim, há muito tempo a Argentina cobra imposto sobre exportação. Por quê? Porque não tem cabimento mandar as riquezas dos argentinos lá para o exterior para sustentar o luxo do mundo desenvolvido e ainda não cobrar imposto. A Argentina entrou em crise, o governo Macri dobrou o imposto sobre exportação. Vocês sabiam que o Brasil não cobra 1 centavo de imposto sobre exportação? Nós sustentamos o luxo do mundo desenvolvido. Nós contribuímos imensamente com o próprio aquecimento global que está nos destruindo e sem cobrar 1 centavo de imposto. Vocês têm uma ideia? Imagine toda a infraestrutura pública necessária para garantir essas exportações. Portos, ferrovias, rodovias, eletrificação, saneamento básico, segurança e etc. Tudo pago do nosso bolso. Se o governo não cobra imposto de exportação, os produtos vão para lá de graça e por isso que eles desperdiçam. A gente tem que acabar com isso. Essa é a atitude política que esse país precisa ter. E mais, isso precisa de ser expandido para o mundo inteiro. Tem que dar um basta nisso. A gente tem que lutar é o contrário, para melhorar a renda do nosso cidadão, para que possa consumir produtos de alta tecnologia e que não poluam. Esse é o caminho, porque se a gente não fizer isso, eu acho que ficou bem claro que os donos do mundo lá de cima não vão fazer. Aqui é uma questão que é muito importante ter entendimento nessa área, a questão da responsabilidade. Vamos falar um pouquinho de responsabilidade social. Por quê? Porque, primeiramente, o que é responsabilidade? Responsabilidade, gente, significa, olha o luxo do mundo desenvolvido aqui. Ó. Isso aqui é normal na Europa, nos Estados Unidos. Ó. Eles consomem só artigos de luxo, muito caros, e a gente sustenta tudo isso. Isso aqui se torna possível para eles através da corrupção aqui no mundo subdesenvolvido, porque a gente deixa aí os nossos produtos tudo de graça para lá e sem cobrar imposto, entendeu? Mas voltando aqui à questão da responsabilidade, responsabilidade significa arcar com as consequências. Pagar os prejuízos. Responsável é quem paga os prejuízos. E a responsabilidade ambiental é de cada ser humano. Vocês estão entendendo? Não adianta querer fugir. Nós temos, olha a falta de entendimento que existe nessa área. Já falamos com grupos de pessoas que chegaram a dizer que, imagina, isso aí está previsto, isso aí é profecia, tem que acontecer mesmo, está no Apocalipse. Olha, a falta de entendimento vem desde as igrejas, é um absurdo, porque o mesmo povo que defende, que ensina, que profecia, que vai acontecer isso e aquilo, também ensina, pode pesquisar que está lá, ensina que chegou a hora de destruir os que destroem a terra. Ué, mas quem que destrói a Terra? Quem que é o responsável pelo aquecimento global? É todo mundo. Não é só os políticos. Vocês estão enganados. É a mesma coisa que você vê uma criança enfiar um prego na tomada, uma criança de 1 ano de idade, o camarada está lá olhando e está achando engraçado.
Aí ele enfia o prego lá, morre torrado. Quem que é o responsável pela morte da criança? É quem viu e não fez nada. Se provar, o cara vai para a cadeia, porque é responsável. Vai arcar com as consequências. Responsabilidade por omissão. É a mesma responsabilidade se ele pegasse e colocasse a mão da criança lá. É a mesma coisa. Você é responsável tanto por omissão quanto por ação. Então, tanto quem está lá destruindo o meio ambiente, cortando árvore, tramando leis no Congresso contra o meio ambiente, assim como aqueles que estão vendo, olhando e não fazendo nada, são responsáveis do mesmo jeito. Somos nós que arcaremos com as consequências e não tem como fugir. Então, a solução é isso aí, ó, o povo se unir, o povo debater mais política, o povo não deixar as coisas serem resolvidas apenas pela corrupção política. Nós estamos vendo que o poder econômico corrompe desde cientista do IPCC até os políticos. Então a população tem que tomar a frente disso aí. E como é que funciona isso? Tem que debater, tem que trocar ideia. O ditado mais certo que existe é esse aqui, ó: ninguém é melhor do que todos nós juntos. Nós temos que usar esse poder popular. Como é que os países mais avançados fazem? Que é justamente onde o meio ambiente é mais protegido. O povo tem direito de convocar referendo com seus abaixo-assinados. Referendo serve para derrubar a lei. Se eles fizerem uma lei que ataque o meio ambiente, a gente faz um abaixo-assinado dizendo que queremos discutir essa lei. Aí o assunto vai ser trazido no horário nobre, em cadeia nacional de TV, a gente vai ouvir os especialistas e depois o povo vai decidir no voto se quer ou não aquela lei. Isso aí é referendo. Entenderam? Nós precisamos lutar por esse direito, gente. Se tivesse esse direito na época do novo Código Florestal, que foi um retrocesso ambiental, a gente teria derrubado a lei. Nós precisamos disso. Precisamos do que se faz no mundo desenvolvido, de conferências participativas de consenso. Eles fazem tipo de um programa de auditório, onde o auditório é formado por eleitores sorteados, que debatem junto com os melhores especialistas do país no assunto. Gente contra e a favor de cada proposta que vai ser decidida. No final o auditório vota, que é uma assembleia de leigos porém esclarecidos. E essa decisão é tão forte no mundo desenvolvido, em países como Estados Unidos, Noruega, Holanda, Japão, Áustria, que quando a assembleia de leigos decide, embora não esteja obrigado, é o que o Congresso e o que o Executivo acatam é aquilo. Porque o assunto foi minuciosamente discutido. É diferente de um governo obscuro que senta lá 3, 4 pessoas numa sala fechada sem ninguém por perto e decide sobre questões importantes, com as malas de dinheiro do lado oferecidas pelo poder econômico. Vocês entenderam contra o que nós estamos lutando? É pesada a coisa. E tem muita coisa que pode ser feita. Desde leis para reflorestamento, plantio de árvore na frente de casa, incentivos para pintar telhado de branco, incentivos para o carro e veículos brancos terem um preço melhor. Vocês estão entendendo? São várias coisas. Existe a geoengenharia. Quem já ouviu falar em geoengenharia? É mudar o clima mesmo, através de ações de abrangência geológica, como por exemplo, pulverizar nuvens. Quem já ouviu falar em criar nuvens? A nuvem é o melhor meio que existe para refletir o raio do sol. A gente pode também adubar o fitoplâncton nas regiões do polo, que eles absorvem mais carbono
da atmosfera sequestra o carbono e libera oxigênio. Pode ser feito lançado uma série de espelhos refletivos no espaço. Isso aí acredita-se que reduziria até 3% a incidência de luz solar. Pode ser pulverizado a atmosfera com poeira, fazendo um efeito semelhante ao do vulcão. Vocês imaginem pegar a areia da praia, moer ela, que é um material barato, deixa como se fosse um cimento, põe num balão e lança lá quilômetros e quilômetros lá para cima, toneladas de poeira, e despeja. Isso chama geoengenharia. Gente, os donos do mundo decidiram que não vão fazer isso. Nós precisamos nos mobilizar, começar a falar mais sobre política, exigir maior participação nas decisões políticas, porque se o colapso do clima acontecer, eles vão se refugiar em condomínios de luxo nos polos, enquanto a gente morre torrado. E todos os recursos naturais, você põe aí reservas de petróleo, de carvão, de minérios, usinas nucleares, plantas industriais, ferrovias, toda uma infraestrutura criada pelos bilhões de habitantes que hoje vivem no planeta, vai ficar de herança para eles. Olha só o que estão tramando essa gente. Então vamos discutir mais política. Precisamos urgente do direito de convocar referendo com nossos abaixo-assinados. Não apenas para derrubar a lei, mas para caçar o político também do cargo. Isso aí já é feito nos Estados Unidos, Canadá, Suíça, Holanda, e vai por aí afora. Mas vergonhosamente também é feito na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, no Peru, na Colômbia, no Equador. O Brasil está virando a vergonha do mundo. Vamos acordar, gente. Vamos debater. Esses povos conquistaram esse direito porque debateram política, debateram os seus direitos, falaram em referendo, se esclareceram, se instruíram, buscaram entendimento sobre o que é um referendo. Vocês que viram o vídeo, vocês sabem agora o que é um referendo, como que funciona.